Pergunta: como posso superar o medo da morte? Como posso parar de ter medo de morrer? Até o crente mais devoto e seguro pode ter ocasiões em que teme a morte. É natural o desejo de evitar a morte, e a morte não era uma peça original no plano de Deus para a sua criação. Fomos feitos para sermos santos e completos, vivendo no paraíso em comunhão com Ele. A introdução da morte foi uma resposta necessária para a admissão do pecado no mundo. É uma graça que nós morremos. Se não o fizéssemos, teríamos de viver em um mundo de pecado por toda a eternidade. Esse conhecimento não necessariamente neutraliza a reação visceral ao pensamento de sua própria mortalidade. A fragilidade de nossos corpos físicos e exemplos da cessação súbita da vida são lembranças de nossa falta de controle em um mundo perigoso e grande. Temos uma grande esperança que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. E que ele foi preparar-nos um lugar para que possamos estar em sua companhia. João capítulo 14, versículo 2. Mas talvez seja uma grande ajuda considerar certos fatos mais imediatos e práticos com os quais temos que lidar. Existem vários aspectos da morte que podem potencialmente causar medo. Finalmente, Deus tem uma resposta para cada um deles. O medo do desconhecido. Qual é exatamente a sensação de morrer? O que se pode ver quando a alma deixa o seu corpo físico? Como é que vai acontecer? É parecido com a forma que as pessoas têm relatado: uma luz brilhante? Um grupo de parentes? Ninguém sabe ao certo como se sente, mas a Bíblia descreve o que acontece. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versos 6 e 8, e Filipenses capítulo 1, versículo 23, dizem que quando deixamos o nosso corpo, estamos em casa com o Senhor. Que pensamento reconfortante! Vamos ficar neste estado até que Cristo venha e ressuscite os crentes. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 22 e 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 14, quando receberemos um corpo glorificado e novo. O medo da perda de controle. Quando os seres humanos finalmente atingem a idade adulta, eles têm uma boa ideia de como interagir com o mundo ao seu redor. Sabem como encontrar o que precisam, chegar aonde querem ir e interagir com os outros de uma maneira que satisfaça sua intenção. Muitos, mesmo aqueles que professam fé em Deus, são tão temerosos de não conseguirem o que precisam que sentem a necessidade de manipular pessoas e seus arredores em seu benefício. Todos nós temos conhecido homens e mulheres que abusam e agarraram por medo. Eles não confiam em Deus para prover por suas necessidades. Por isso, cuidam das próprias coisas com suas próprias mãos. Não confiam que outros lhe darão qualquer consideração, por isso exigem aquilo que acham que precisam. Quanto mais devem temer a perda de controle sobre suas mentes. Como Jesus disse a Pedro, descrevendo como ele iria morrer: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. João, capítulo 21, versículo 18. Antes de Pedro receber esse aviso, ele negou Jesus por medo. Mas depois que Jesus retornou ao céu, Pedro tornou-se uma nova pessoa, e uma cuja paixão pela mensagem de Cristo superou a sua necessidade de controle ao seu ambiente. Atos capítulo 5, versos 17 a 42. Somente o Espírito Santo podia dar-lhe a força para enfrentar quaisquer desafios que tinha que enfrentar. O medo por aqueles deixados para trás. A visão cristã da morte é separação. A morte definitiva é a separação de Deus. No momento da morte física, separemo-nos de nossos entes queridos na terra por um tempo. Se eles também forem cristãos, sabemos que a separação será breve em comparação à eternidade. Se eles não forem cristãos, esse não será o caso. A nossa comissão, então, passa a ser utilizar esse tempo juntos para conversar com eles sobre o seu destino eterno. Em última análise, a decisão cabe a eles. O medo do ato de morrer.
poucos de nós sabemos como vamos morrer. De forma rápida e indolor, em nosso sono, um longo processo devido a uma doença, o mistério e a incapacidade de se preparar podem ser assustadores. Mesmo se soubermos, talvez devido a um diagnóstico de uma doença terminal, isso ainda pode ser assustador. Mas é apenas um momento pelo qual quase todos já passaram ou vão passar. Os cristãos podem reivindicar Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Para ajudar a amenizar o medo, você pode tomar medidas para preparar a si mesmo e aqueles ao seu redor para a morte. Superando o medo da morte. Passos práticos. Muitas pessoas acreditam que não devem morrer porque têm muito para o qual viver. Muitas vezes, isso significa que eles têm responsabilidades e negócios inacabados que não seriam atendidos se não estivessem mais aqui. Mas ter responsabilidade não vai impedi-lo de morrer se o seu tempo chegou. Planejar com antecedência pode aliviar o medo. Se você tiver um negócio ou filhos ou outros dependentes, considere os seguintes cuidados. Decida quem vai assumir o seu papel e faça um plano com essa pessoa. Escreva um testamento. Certifique-se de que todos os documentos necessários estão organizados e são fáceis de ser encontrados. Reconcilie relacionamentos quebrados antes de não poder mais, mas não viva para morrer. Há uma diferença entre tomar medidas razoáveis e ser obcecado. Superando o medo da morte. Passos físicos. Se você tiver opiniões fortes sobre o que quer que aconteça caso se torne incapacitado, expresse-as agora. É perfeitamente possível que durante o curso de uma doença ou lesão, você vai perder o controle da situação e ser incapaz de comunicar os seus desejos. Obtenha um testamento. Informe as pessoas mais próximas sobre os seus desejos, ou, pelo menos, diga-lhes aonde está escrito. Escolha alguém de confiança para ser autorizado a tomar decisões a seu favor caso você se torne incapaz. Superando o medo da morte, passos espirituais. A coisa mais importante a lembrar sobre a morte é a verdade sobre a vida. Você ama a sua família e cuida deles, mas Deus os ama mais. Você pode se preocupar com seu legado na terra, mas Deus se importa mais com uma perspectiva celestial. Toda a papelada do mundo não trará a paz de espírito de uma ação simples. Permaneça em Cristo. No processo de viver esta vida, é difícil ter em mente que ela é apenas uma condição temporária. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17 diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade do Pai, permanece eternamente. Podemos nos lembrar disso através de permanecer em Cristo. 1 João capítulo 2, verso 24. Meditar na verdade da sua palavra, crendo no que ele diz sobre nós e o mundo que nos rodeia, nos dará a perspectiva correta em relação a esta vida e aquela que iremos receber. Quando formos capazes de manter essa perspectiva eterna, vamos ser capazes de cumprir 1 João capítulo 3, versos de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Vai ser tão evidente que não pertencemos a este mundo, que os outros perceberão também.
Tomaremos posse da nossa posição como filhos de Deus, de tal forma que vamos buscar ativamente o dia no qual poderemos ser como Cristo e vê-lo como Ele é. Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.